Agora vamos começar falando sobre a saúde da mulher? Gente, saúde da mulher é coisa tão séria, né? Porque às vezes, por falta de conhecimento, a vida fica toda complicada. Conheço mulher que, cheia de grilo na cabeça, deixou o casamento, ir por água abaixo. Para a gente tirar todas as dúvidas, para que você possa ficar muito mais tranquila e, é claro, para que você possa fazer boas escolhas e aprenda de vez a se cuidar melhor, eu recebo presencialmente, para não cair a internet, o doutor Alessandro Neves. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Desculpa aquele dia, mas tecnologia é assim, né? São as coisas da tecnologia e faz parte do processo. Né? E ainda bem que ela existe, porque a gente está aí segurando praticamente um ano de pandemia graças a Skype, né? A possibilidade da gente falar remotamente. Em épocas passadas isso não seria possível, né? Não seria possível. Agradecer. Você sabe que pra gente foi até uma surpresa, né? Porque a gente também não imaginava. De repente a gente se viu com a chance de entrevistar pessoas em qualquer lugar do planeta. Exatamente. A gente já entrevistou médico que está nos Estados Unidos, no Canadá, e culinaristas e assim por diante. Mesmo com a liberação da telemedicina, agora a gente pode fazer consultas com pessoas que estão em outros estados do Brasil. Isso é maravilhoso, né? Aliás, minhas amigas, vocês que estão assistindo agora, vocês podem passar em consulta com o doutor Alessandro Neves via telemedicina, mesmo de outro estado, mesmo bem distante, até mesmo outro país, tá? Doutor Alessandro, a gente começou na semana passada a nossa conversa, né? Eu não vou fazer nenhuma introdução longa, porque eu acho que saúde íntima da mulher, ela é muito abrangente e o que importa para mim é ajudar as meninas em casa. Então, vamos direto para as perguntas. E aí tem perguntas de monte e a gente quer ouvir as suas respostas, vamos tá lá. Bom? Então, vou colocar aqui na tela e a gente vai acompanhar. Podem soltar, então, para mim, produção, a primeira pergunta para que o doutor Alessandro Neves responda. Ouvi dizer que usar sabonete íntimo todos os dias não faz bem. É verdade, doutor? Depende do sabonete íntimo. Então, o sabonete íntimo é liberado, pode usar normalmente, não tem problema nenhum, inclusive diariamente. Só tem que tomar um cuidado. Na hora que for comprar o sabonete íntimo, independente da marca, tem que olhar lá no frasco e tem que estar escrito que é não bactericida, ou seja, ele não vai matar as bactérias que são as bactérias de defesa do organismo da mulher. A vagina da mulher tem várias bactérias que ajudam a defender contra as infecções. Então, pode usar o sabonete íntimo, mas não pode ser bactericida. Se não for, pode usar diariamente sem problemas. Isso vale, então, também para aqueles sabonetes que não são íntimos, mas que combatem as bactérias. Exato, né? Tem até alguns cuidado aí bem famosos. Esses também, então, a mulher não deve usar. É melhor que não. Ou usa um sabonete neutro, totalmente neutro, ou pode usar o sabonete íntimo que não seja bactericida. Mas em qualquer sabonete que tem algum produto que vai combater um agente, claro, a gente quer combater o agente que vai causar infecção. Mas no organismo inteiro tem vários micro-organismos que nos ajudam a nos defender. Perfeito. Próxima pergunta, então. Vamos lá para a tela. A gente vai aprendendo, hein? Ó. Aqui, cadê? Aqui. Tive endometriose e retirei o útero. Existe a chance dessa doença voltar ou de ter outras complicações? Então, depende da idade. A endometriose é uma doença que se alimenta do estrogênio, digamos assim, que é o principal hormônio feminino, e ele é produzido nos ovários. Então, se essa nossa amiga tirou só o útero e ela ainda está na fase reprodutiva e os ovários permanecerem e produzem estrogênio, existe sim uma pequena chance da doença voltar. O grande problema da endometriose são as dores, às vezes até incapacitantes, principalmente no período menstrual. E também pode ser uma dificuldade de engravidar. Obviamente, como ela já tirou o útero, ela já não tem mais o desejo de engravidar. Mas se ela tiver os ovários, pode voltar a endometriose. São aquelas meninas que sofrem muito com cólicas e sofrem muito naquele período pré-menstrual e menstrual. Provavelmente elas têm endometriose? Tem uma chance grande. A gente sempre precisa ficar atento aos sinais que o nosso organismo dá. Então, se você não costuma ter dor ou costuma ter uma cólica leve, que melhora com analgésico comum, de repente, todo mês você passa a ter uma dor mais forte, que vai piorando, às vezes você não consegue sair de casa para estudar, para trabalhar, você precisa ir ao médico, porque uma das principais causas pode ser endometriose. Muitas mulheres sofrem com essa dor e acham que é normal,
que faz parte da vida da mulher sofrer com dor na menstruação. Mas isso não é normal e hoje a gente tem várias opções de tratamento. É isso que eu ia te perguntar, tem tratamento para endometriose? Não tem cura a endometriose, mas a gente tem controle, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, principalmente em relação à dor, e a gente vai controlando. As mulheres que entram na fase da pós-menopausa, aí elas praticamente extinguem a doença. Então, é uma doença que ainda não tem cura, mas a gente tem várias formas de controlar a dor. Maravilha. Próxima pergunta, então, vamos lá, acompanhar aqui. Doutor Alessandro responder. Cadê a próxima? Essa. Meu ciclo menstrual é muito irregular. Devo me preocupar? É importante, sim. Uma das principais causas das mulheres terem ciclos irregulares são ciclos anovulatórios, ou seja, são mulheres que não ovulam quando deveriam ovular, que é no meio do ciclo, e, portanto, têm uma dificuldade de engravidar. A principal causa são a síndrome dos ovários policísticos, que hoje a gente considera como uma síndrome metabólica. Então, além do problema de ter essa irregularidade, a síndrome dos ovários policísticos pode dar obesidade, hipertensão, diabetes, aumento de pelos, então fica com uma pelificação mais masculina, muita oleosidade na pele e existe tratamento. O tratamento não é complicado, então uma irregularidade menstrual pode significar uma dificuldade de ovular e pode ser uma síndrome de ovário policísticos. Então, assim, a pessoa não tem um ciclo menstrual regular, aí ela tem a pele oleosa, acneica, isso tudo ela vai juntando, é bem provável que seja síndrome do ovário policístico. Isso é legal para você, mãe, porque às vezes você tem uma filha adolescente e que vive esse drama e você não entende o porquê, né? E às vezes vai cuidar só da pele que tá oleosa, aí a filha compra o sabonete para pele oleosa, mas une as coisas e precisa passar no ginecologista, tá bom? Isso é muito importante. Temos muitas outras perguntas, mas me dá 2 minutos, a turma vem chegando e a gente continua já já, tá bom? Olha lá que assunto bom, hein? Você tá entendendo que a gente vai aprendendo muito aqui, né? Então, fica comigo, tá? Que a gente continua entendendo sobre a saúde íntima da mulher. Vamos continuar aqui com as perguntas. Doutor Alessandro Neves respondendo. Vamos lá. O trabalho continua da mesma forma, né? Você atende também consultório ou só telemedicina? As duas coisas. Então, os pacientes que não são do grupo de risco, que se sentirem confortáveis, estiverem usando máscara, cuidando com todos os cuidados que a gente tem que ter, podem ir no consultório. O consultório está preparado, higienizado, com todo o protocolo de segurança. Aquelas que são de grupo de risco e não se sentem à vontade, a gente também atende por telemedicina. A gente sabe que a turma, os profissionais da saúde já começaram a ser vacinados. Você já tomou sua vacina, doutor? Ainda não, porque mesmo nos profissionais da saúde, a prioridade são para aqueles que estão expostos diretamente aos pacientes com Covid. Na linha de frente. Como eu não estou na linha de frente do Covid, então eu ainda vou ficar numa etapa mais posterior. Tá bom. Vamos lá, próxima pergunta já na tela, você que mandou, segura aí. Tenho 32 anos e estou tentando engravidar sem sucesso. Sinto cólicas muito fortes fora do período menstrual. O que poderia ser? Descobrir a causa de infertilidade, né, de uma dificuldade de gravidez é bastante difícil. Só para ter uma ideia, mais ou menos 50% dos casais que têm dificuldade de engravidar, todos os exames estão normais. Então é difícil saber a causa. Agora ela dá uma dica pra gente. Essas dores, mesmo sendo fora do período menstrual, pode ser endometriose. Porque a gente estava conversando antes. A dor é o principal problema da endometriose, mas a outra consequência é a dificuldade de engravidar. A endometriose causa uma reação inflamatória, tira todos os órgãos do lugar, forma aderências e algumas pacientes têm que ir direto para a fertilização in vitro nos casos mais graves. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena ela fazer uma investigação personalizada para descobrir, no caso dela, qual é a causa. Se for endometriose, fazer o tratamento. Agora, existem mulheres que têm endometriose, fazem o tratamento e conseguem engravidar normalmente? Sim, não são todas as mulheres que têm endometriose que vão ter dificuldade para engravidar. Principalmente se a gente consegue identificar no começo, antes de causar toda essa reação dentro do abdômen e fazer o acompanhamento, a chance de engravidar espontaneamente é maior. Muito bem. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela, vamos acompanhar aqui. Tenho 46 anos e gostaria de saber se ainda posso engravidar facilmente ou nessa idade já é mais difícil. Bom, se uma mulher de 46 anos estiver menstruando normalmente, isso é um sinal de que a produção hormonal está dentro na normalidade. Então, a chance é pequena, a gente sabe que diminui após os 40 anos, diminui um pouco mais após os 45, mas ainda é possível.
Então, se uma mulher que não entrou ainda na menopausa, na fase do climatério, com 46 anos e menstrua, é importante ainda utilizar um método anticoncepcional. Embora seja mais difícil, não é impossível engravidar. Ok, as que querem engravidar ainda podem ter esperança, Sim, mas aí tem que fazer um pré-natal bem certinho, Exatamente. porque já tem uma gravidez que tem alguns riscos, né? Exatamente, o acompanhamento tem que ser precoce e o ideal é iniciar o acompanhamento antes da gravidez. Porque é frequente, após os 40 anos, ter uma pressão alta, desenvolver um pouco de diabetes. Então, se tiver alguma alteração, a gente controla antes para engravidar de uma maneira mais saudável. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta já vai para a tela. Ovário policístico pode ser tratado? Se sim, de qual forma? Bom, a gente, basicamente, como a gente estava conversando, é uma síndrome metabólica. Primeira coisa é melhorar o estilo de vida de quem tem a síndrome. É muito frequente a obesidade acompanhar. Então, fazer uma dieta, ter uma dieta balanceada, a gente pede ajuda para o nutricionista nos ajudar e atividade física. A gente sempre fala isso para várias doenças, mas para a síndrome do ovário policístico não é diferente. Tem muitas mulheres que só com essas medidas melhoram e conseguem até engravidar. Fora essas medidas, a gente usa anticoncepcional para deixar o ovário descansando e a gente usa uma medicação que é a metformina, geralmente utilizada para diabetes, mas que ajuda bastante no tratamento também do ovário policístico. Legal. Bom, né? Próxima, vamos lá, vamos para a tela então conferir. Tenho 61 anos, sou menopausada há quase uma década, mas ainda tenho um corrimento de cor marrom claro. É normal? Não, não é normal. Um corrimento de cor marrom clara ou é uma infecção ou é algum tipo de sangramento muito discreto que vai saindo nessa cor amarronzada. Então, vale a pena, sim, fazer uma consulta ginecológica, porque na maioria das vezes é alguma coisa simples, mas é importante a gente investigar. Isso é aquilo que a gente estava conversando sobre os sinais que o organismo dá. Então, essa secreção, esse corrimento marrom, não é normal, precisa investigar. Perfeito. As mulheres têm o hábito de fazer, pelo menos eu acredito, né? Os exames preventivos, uma visita ao ginecologista a cada 6 meses. Mas isso essa rotina, até que idade, doutor? Então, na verdade, a mulher deve fazer o acompanhamento em toda a fase da vida. A cada fase da vida da mulher existe uma necessidade e até uma questão de informação, né? Informação é uma das principais armas que nós temos. Então, desde a menina adolescente que começou a menstruar para orientar sobre o funcionamento do organismo, o uso de métodos anticoncepcionais, até a fase da pós-menopausa, para a gente fazer esse tipo de acompanhamento, continuar fazendo os exames de rotina. A gente lembra que a mamografia, por exemplo, ela é preconizada até 70 anos de idade pela Sociedade de Mastologia. Então, em cada fase da vida existe uma necessidade. Então, o acompanhamento deve ser durante toda a vida. Muito bem. Mais 2 minutinhos e a gente já volta. Ótimo, tá? combinado. Você já mandou a sua pergunta? Tem a pergunta aí? Manda no 11 9 50 45 18 40. A gente ainda tem algumas que já chegaram e que vão ser respondidas, mas dá tempo de você mandar a sua também, tá bom? Eu vou gostar muito de receber a sua pergunta. O doutor Alessandro Neves vai poder responder pra gente. Aliás, doutor, qual é a pergunta mais frequente em consultório, hein? Olha, se eu posso engravidar, então é muito frequente as mulheres jovens chegarem e falarem, eu quero fazer todos os exames para ver se eu posso engravidar. E como a gente tinha falado, mesmo que a gente faça e todos os exames venham normais, não dá para a gente afirmar que ela não vai ter dificuldade. Essa é uma preocupação que tem aumentado bastante ultimamente. E existe, por exemplo, a mulher está normal, o homem está normal e os dois juntos, por alguma questão, não conseguem ter filhos? Existe. A gente às vezes recebe casais que vêm de relacionamentos, ambos tiveram filhos, mas esses dois não conseguem engravidar. Então é difícil descobrir a causa. E uma das causas, às vezes, é que a mulher produz anticorpos, por motivos que a gente não sabe, contra o espermatozoide daquele homem especificamente. Já volto aí pra gente conversar mais. De volta com o doutor Alessandro Neves. Celulite toda mulher tem, é? Bastante frequente. É hormonal? Elas têm uma influência hormonal, sim. Tem uma influência hormonal, mas é muito difícil resolver. Tem um dos implantes que a gente pode usar nas mulheres que ajuda a melhorar um pouco. Essa parte hormonal, né? Mas a parte hormonal influencia, mas infelizmente não tem muito que a gente pode fazer. A gente volta de novo à questão da dieta e atividade física que ajuda a prevenir, mas existe, claro, o componente hereditário genético. E a parte estética também, né? Os tratamentos que você tem aqui, ó. Exatamente. Mandar a brasa. Vamos lá.
Próxima pergunta, da Rafaela. Tenho 51 anos e fico de 2 a 3 meses sem menstruar. Depois, o fluxo surge com muitos coágulos e só dura 3 dias. Sou ligada há 27 anos e não sinto dor. Pode ser a famosa menopausa? Olha, eu acho que no caso da Rafaela é muito provável, porque a ausência da menstruação é um dos principais sinais que a menopausa chegou, mas ela não acaba de repente. Então, uma mulher que menstrua normalmente chega nessa fase de menopausa e climatério, começa a falhar a menstruação, vem cada 2, 3 meses, aí quando vem pode vir um fluxo maior ou menor. Então, o que a Rafaela está nos contando é bem característico dessa fase. Ela falou que fez laqueadura. Quem faz laqueadura pode, depois da laqueadura, desenvolver uma irregularidade menstrual também. Então, pode haver uma relação da laqueadura com essa falha, mas o mais provável é que seja realmente a fase do climatério. Ok. Vamos lá, a próxima pergunta, então, é da Iraneide Alves. Já faz 2 meses que não menstruo. Fiz o teste de gravidez e deu negativo. Será que já é menopausa? A gente não sabe a idade, né? É difícil saber sem a idade, mas quando a gente recebe pacientes que têm uma queixa de não menstruar 2, 3 meses e não estão grávidas, a gente faz uma investigação. Pode ser causa hormonal, às vezes uma das causas, por exemplo, tem um tumor benigno que se desenvolve na hipófise, no cérebro, que aumenta a produção de prolactina, que deveria aumentar só na época da amamentação. E esse aumento de prolactina pode falhar a menstruação. Problemas na tireoide, principalmente hipotireoidismo. Então, a gente tem que fazer uma investigação hormonal, não só da parte ginecológica, para tentar descobrir a causa. E os ovários policísticos também podem ser uma causa. É verdade que mulheres muito magrinhas, que não têm percentual de gordura praticamente nada, elas também não menstruam? É verdade. Os dois extremos. Então, por exemplo, se você pegar pacientes, por exemplo, anoréxicas ou bulêmicas, ou as atletas de alto rendimento, que têm uma baixíssima massa gordurosa, elas não menstruam, elas ficam em amenorreia por longos períodos. E as obesas, as pacientes que têm obesidade mórbida, porque a célula gordurosa produz um dos tipos de hormônio, também frequentemente ficam sem menstruar. Mulheres com anemia menstruam normalmente? Podem menstruar ou não, depende. Às vezes a causa da anemia é porque elas menstruam demais. Perfeito. Aliás, eu tenho uma dúvida, cadê meu celular? Mas eu me lembro, a dúvida é o seguinte, uma telespectadora me mandou lá no meu Instagram. Traz aqui para mim, Bruninha, por favor. Nossa linda estagiária, obrigada. E aí, ó, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque eu prometi que ia fazer. Quer ver? É da Cíntia, ela fala o seguinte, tenho 51 anos e ainda menstruo, só que menstruo muito e sinto muita dor. O meu ciclo menstrual dura em torno de 1 semana, muita quantidade e com muita dor no corpo, dor de cabeça e etc. Bom, tem Isso algumas possibilidades. Não, é normal. Então, ela, embora tenha 51 anos, se ela produz hormônio normalmente, provavelmente sim, pode ser endometriose. Então, a gente precisa investigar. A endometriose não é uma coisa só lá na adolescência? Enquanto houver a produção hormonal, porque não tem cura. Depois da menopausa, aí praticamente ela vai se acabar. Mas a endometriose é uma doença de toda a fase reprodutiva, desde a primeira menstruação até a última. Então, pode ser endometriose. Mas aí, nesse caso, se vai até a última pessoa com 51 anos já está acabando, não precisa nem mais tratar, né? Ou precisa? Bom, ela tem dores, né? Então, o que a gente faz? A gente usa algumas estratégias para que ela possa viver melhor até que ela possa atingir a menopausa. Mas outras causas também podem causar dor, como mioma, por exemplo, que é uma coisa também bem frequente nas mulheres. Perfeito. O tempo já está acabando, mas eu vou mais uma perguntinha só da Glória. Retirei o útero há mais de 14 anos e gostaria de saber por que continuo tendo os mesmos sintomas da menstruação. Cólicas, enjoo e desmaios. Ai, Glória, ninguém merece, hein? Quer dizer, a Glória, coitada, tirou o útero na esperança de melhorar também esses sintomas, mas provavelmente ela não tirou os ovários. E os ovários é que são responsáveis pela produção hormonal. Então, esse ciclo hormonal da mulher continua nela. Ela não percebe porque não menstrua mais sem o útero, mas isso continua. Então, ela provavelmente sofre de uma tensão pré-menstrual, provavelmente mesmo sem ter o útero. Então, vale a pena ir ao ginecologista porque a TPM tem tratamento. E ninguém merece ficar sofrendo assim por causa disso. Exato. Doutor, algum recado, algo que você queira falar?
Eu acho que nessa fase de pandemia, né, Cláudia, é importante a gente lembrar as pessoas que, embora a gente tenha que tomar todos os cuidados com a Covid, a doença não é brincadeira, a vacina chegou, mas ainda vai demorar para vacinar todo mundo, é importante que a gente não esqueça de cuidar de toda a nossa saúde. Eu tenho recebido muitas pacientes que estão postergando o tratamento porque esqueceram, né? A gente fica focado só no Covid. Então, a orientação que eu queria deixar é que você não deixe para depois. Mantenha a sua rotina normalmente, ou faça telemedicina, ou se você puder, vá ao consultório, mas não deixe para lá e preste atenção no seu organismo. Qualquer sinal que seja diferente, vá ao seu médico e procure orientação. Olha lá, a gente não pode descuidar, hein, gente? E as coisas podem acontecer muito rápido, Exatamente. né? E quanto antes a gente descobrir, maior a chance de cura. Perfeito. Eu vou passar os contatos aqui do doutor Alessandro. Quem sabe você não encontrou hoje o seu ginecologista. www.dralessandroneves.com, dralessandroneves.com, e o telefone é o 11 30 44 20 26. Você pode marcar aí um bate-papo com ele, tá? Muito obrigada, uma ótima tarde. Eu que agradeço. E até a próxima. Eu queria passar aqui muito mais tempo contigo, porque o tempo voou, né? É sempre um prazer estar aqui, nem percebeu. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Até a próxima, tchau. A gente vai continuar o programa com muitos outros assuntos. Fica comigo, porque eu tenho certeza que você vai amar.